Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo da série O Natal Verdadeiro. Hoje nós vamos para o capítulo 8 de Lucas, né? E como nós, desde o começo, estamos convidando vocês a ler um capítulo de Lucas por dia, né? Para daqui para o dia 24 você ler toda a história de Jesus e a gente poder se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. A gente não tá lendo todo o capítulo, né? Para que vocês tenham esse prazer em casa de ler todo o capítulo sozinhos. A gente tenta pontuar algumas coisas que a gente acha um pouco mais de se observar, um pouco mais a pena de se observar, ou então tentar trazer um ponto específico para que vocês possam estudar melhor. E esse capítulo 8 também a gente quer ser também bem objetivo, né? Nós vamos andar por todo o capítulo 8, mas andando em alguns pontos, tá? Então vocês em casa façam a leitura que vocês vão ver o quanto é prazeroso a gente estudar a palavra de Deus. Antes de começarmos, né, a gente vai fazer a nossa pequena oração, então convidamos vocês a curvar-se à fronte para orar. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse momento, né, porque podemos ler a tua palavra, porque podemos estudar as escrituras, as sagradas escrituras. Te pedimos que abençoe cada pessoa que assistir esse vídeo, que nós possamos cada dia mais aprender de ti e a cada dia mais abrir o coração para a tua palavra e que o Senhor possa falar conosco através dela. Abençoa cada um de nós, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, o capítulo 8, ele começa com a parábola do semeador. Inclusive a gente já tem um vídeo, né, na série As Parábolas de Jesus. A gente tem o vídeo explicando essa parábola, então eu vou passar de uma forma bem superficial nesse trecho, né, que é aquela questão de que a palavra de Deus ela é semeada em vários locais. E cada um de nós tem um tipo de solo. Tem pessoas que vão dar frutos, tem pessoas que não vão dar frutos, tem pessoas que a palavra ela vai se enraizar e tem pessoas que não. Então do versículo 1 até o 15, né, fala da parábola do semeador, né? O último versículo fala, né, que as que caírem em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Então cada pessoa tem a opção de ser um solo bom ou não, né? São aquelas pessoas que ouvem a palavra e elas vão decidir se elas vão absorver aquilo ali e fazer com que dê fruto, que a palavra ela não entre no ouvido e saia pelo outro. Esses são as que têm um bom solo, né? Que nessa parábola fala a respeito disso, né? Da sementinha, a palavra de Deus, e nós somos o solo, que vamos dar fruto ou não. Né? Aqui também fala da parábola da candeia, né? E diz o seguinte, a partir do versículo 16: ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que encontram possam ver a luz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, de que não tiver, até o que pensa que tem que lhe será tirado. Né? Aquela questão de pecados. Nada que a gente faz fique escondido, né, por muito tempo. E mesmo que a gente esconda aqui nessa terra, tudo vai ser revelado na volta de Jesus. Né? Nada que a gente faz fique escondido por muito tempo. Como as pessoas sempre falam, um ditado bem popular de que a mentira tem perna curta, né, de que a verdade sempre aparece, né, seja qual for o nosso pecado, Deus ele sabe do nosso coração, por mais que a gente esconda dos homens, Deus sabe. Então não adianta de nada a gente fingir ser uma pessoa boazinha para os outros, fingir ser muito cristão para os outros, e na nossa própria casa a gente é ignorante com os outros, a gente fala mal dos outros, a gente maquina o mal contra os outros. Então tudo isso não é escondido de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Amém. A partir do versículo 19 fala da mãe e os irmãos de Jesus, né? A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo,
mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bom, então o que Jesus faz aí não é questão dele menosprezar a mãe e os irmãos dele, muito pelo contrário. O que ele quer dizer, na verdade, é que todos nós, né, toda aquela multidão que estava ali, eram os irmãos dele, né, e que todos nós somos filhos de Deus, então todos nós somos irmãos em Cristo. E a questão aqui, a partir do versículo 22, tem o título de que Jesus acalma a tempestade. Eu vou ler um pedaço para vocês. Diz o seguinte: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E aí veio a tempestade. E nisso ele continuou dormindo, né? E aí os discípulos foram acordar e perguntaram: mestre, mestre, vamos morrer. E aí ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. E tudo se acalmou e ficou tranquilo. E onde está a sua fé? Ele perguntou. E amedrontados e admirados, eles se perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Amém. Tem uma outra passagem também de tempestade, que Jesus também está dormindo. E os discípulos perguntam, né? Não te importa que pereçamos, vamos morrer e você está aí dormindo. E ele faz a mesma pergunta: cadê a fé de vocês? Né? E aí ele vai, repreende o mar e acalma as águas. Da mesma forma dessa passagem. E para vocês verem como Jesus, ele tem o conhecimento dos planos de Deus, que ele estava dormindo. Porque provavelmente dava para se notar o balanço do mar, dava para se notar o barco, né, agitado, dava para se sentir a tempestade, mas ainda assim ele dormia. E isso nos mostra o quê? Que não é porque as coisas estão acontecendo, não é porque a nossa vida está bem turbulenta, que Jesus ele não está ao nosso lado. Ele está ali, ele só está esperando o momento certo para agir. E muitas vezes a gente acredita que o nosso barco vai afundar, que nossos problemas não vão passar, que não há nada que a gente possa fazer, que Jesus pode até não estar nem ouvindo suas orações. Então, assim, essas passagens de tempestade, que Jesus acalma as tempestades, essas duas passagens específicas, mostram que ele está ao nosso lado em toda e qualquer situação. E que não é porque a gente está passando por algum tipo de problema e tormenta que ele não está do nosso lado. Tenha em mente que ele está assim, vendo suas orações, ele vê suas lágrimas, ele vê a tua ansiedade, né, o teu medo do futuro, seja lá o que for, ele está ao teu lado. Ele só está ali dormindo. No momento certo, ele vai lá e acalma toda a tua tempestade. Ele faz tudo parar, ele faz tudo passar. Tenhamos isso em mente, né? É algo bem importante. Então agora eu passo para o Michel. É isso aí, amados. A verdade é que o próprio Jesus diz aqui, no verso 22, o seguinte: passemos para a outra margem do lago. Ele não fez uma pergunta: será que a gente chega do outro lado? Verdade. Não, Jesus sabia que ia chegar do outro lado. Então ele estava tranquilo, de acordo com os planos de Deus, eles iriam chegar do outro lado do lago. Então ele estava naquela confiança, por isso foi que ele dormiu. Certo? A partir do verso 26 até o verso 34, nós temos a cura de um endemoniado Gerazeno. Sabemos que quando eles chegaram à outra margem do rio, certo? Eles chegaram, na verdade, à terra dos Gerazenos, né? Que é a fronteira com a Galileia. Certo? Esse evento aqui narra justamente aquela passagem em que Jesus tira aquela legião de demônios de um homem e o lança aos porcos, porque os demônios pediram para serem lançados aos porcos. Então Jesus ordenou que eles fossem para os porcos. Assim que eles estiveram nos porcos, os porcos se precipitaram do despenhadeiro abaixo e todos eles morreram ali. Certo? Aqueles criadores de porcos, eles saíram assustados diante daquela situação, foram atrás de outras pessoas. Então aqueles habitantes daquela ilha chegam até Jesus e pedem para Jesus se retirar dali. Né? Então a gente sabe que infelizmente há locais em que Jesus não é bem-vindo.
Infelizmente nós sabemos, é uma verdade triste, mas sabemos que nem em todos os lugares Jesus é bem-vindo, tá? Então eu vou ler aqui a passagem que diz o seguinte, verso 36 diz: E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo e endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. E aí uma parte bem interessante desse versículo, que é o homem que fora curado, né, liberto daqueles espíritos imundos. Ele foi liberto por Jesus, então ele volta a Jesus e pede para ir com ele, pede para ir com Jesus, pede para ser um discípulo dele, para acompanhar onde ele fosse, né, onde Jesus fosse. Então Jesus não permite que ele vá. Então muitas pessoas perguntam, poxa, por que Jesus não deixou que aquele rapaz, que ele tinha sido curado, né, tinha sido liberto daqueles espíritos, não fossem com Jesus dentro daquele barco? Escutem, meus irmãos, essa ilha aqui, essa comunidade, elas tinham rejeitado Jesus, certo? Então, como a palavra de Deus ela seria propagada dentro daquela ilha? Através daquele rapaz que foi liberto daqueles espíritos imundos. Então, eles pediram para Jesus ir embora, mas o rapaz, quando foi pedir a Jesus para que fosse com ele, Jesus disse, não, fica aí. Então, eu vou ler esse trecho também, tá? Verso 39. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Certo, irmãos? Então a palavra de Deus ela precisa realmente ser espalhada. Tá? E nada melhor, nada mais importante do que pegar esse gancho aí da parábola do semeador que Renata estava falando aqui, que inclusive tem vídeo no nosso canal, ela também já disse isso. Por aqueles habitantes terem rejeitado Jesus, Jesus deixou a cabo daquele homem transmitir tudo que Deus fez por ele, para que ele espalhasse a palavra de Deus. Será que Jesus volta naquela comunidade novamente? A gente vai acabar acompanhando aí, vamos ver no decorrer do livro de Lucas, se ele volta a essa comunidade aí dos Gerazenos. Certo? Voltando para onde ele estava, antes de partir para o outro lado do lago, as pessoas, quando ele regressou, as pessoas o aguardavam com grande alegria. Porque diz aqui, ó, verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Nesse momento chega Jairo, certo? Que ele era chefe da sinagoga, e ele pediu para que Jesus o acompanhasse até a casa dele, porque a filha dele estava terrivelmente doente. Então Jesus, vendo aquela aflição daquele homem, né, ele foi até a casa de Jairo. Então do verso 43 ao verso 48, surge uma passagem que de particular interpretação, não. Uma passagem que eu, de modo particular, eu gosto muito dela, que é a cura de uma mulher enferma. Essa mulher, se vocês forem ler essa passagem bem detalhadamente, esmiuçar a palavra de Deus, vocês vão ver que essa mulher ela tinha um problema de hemorragia seríssimo, certo? Nós sabemos como as mulheres elas eram tratadas naquela época em que Jesus estava lá e até mesmo antes. Elas não eram muito respeitadas, né? Sabemos que aquilo ali da cultura judaica era uma coisa bem ruim, tá? O fato dela ter também essa hemorragia também transformava essa mulher numa mulher impura. Porque se você for ler lá Deuteronômio, Levítico, você vai ver que uma mulher que ela tinha esse problema de hemorragia, ou até mesmo as mulheres quando menstruavam, elas eram consideradas impuras, certo? Então o que acontece? Aquela mulher estava no meio da multidão e era uma mulher considerada impura. Imagina a coragem que ela teve para ir até Jesus e tocar na orla da veste dele. Primeiro, isso demonstra também muita fé, certo? Diz aqui no verso que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com alguns médicos para tentar fazer essa cura dela e não deram resultado,
certo? Então Jesus, quando ele sente que a mulher tocou nele, ele pergunta, né, quem me tocou? Engraçado que tinha uma multidão e Pedro faz uma pergunta bem engraçada, né? Como sempre, Pedro, né? A parte B do verso 45 diz o seguinte: Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Jesus sabia o que estava acontecendo ali, mas ele queria que aquela mulher declarasse o que havia acontecido. Né? Uma mulher considerada imunda pelas pessoas, estava ali no meio daquela multidão correndo atrás de Jesus, certo? Então a mulher responde que tinha sido ela. Jesus então despede, diz que ela já pode ir, que ela foi salva, que a fé dela tinha salvo ela, tinha curado ela, e diz que ela fosse em paz. Como a gente está falando aqui, nós não vamos falar todo o capítulo, vamos fazer apenas um breve resumo. Então essa passagem também ela vale muito a pena vocês darem uma trabalhada, questionar aí, conversar, debater no culto familiar de vocês, tá bom? Então, por último, como Jesus estava com Jairo a caminho da casa dele para curar a filha dele que estava enferma, o que acontece? Quando eles entraram na casa, os amigos de Jairo disseram, despede o mestre porque a tua filha morreu. Então não incomodem mais o mestre. Então Jesus, vendo a aflição daquelas pessoas também, o que foi que ele disse? Não, vamos ao quarto da menina, somente nós dois, né, só os pais e alguns 2 discípulos que estavam com eles, com Jesus. E ele ainda disse, né, não choreis porque ela não está morta, mas dorme. Esse é o verso 52. E no verso 53 diz assim, e riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Só que as pessoas não sabiam que Jesus era capaz de ressuscitar os mortos. Eu não sei porquê, porque alguns capítulos atrás ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então, não sei porque eles ainda duvidavam de qualquer coisa que Jesus pudesse fazer. Nesse momento ele entra no quarto, todo mundo sai, Jesus está lá com 2 discípulos e os pais da criança, daquela menina, e ele fala aquela frase que aqui no livro de Lucas não fala o termo grego, né, que é o talitá cumi, que é menina levanta-te. Então voltou o espírito para a menina, certo? Que diz aqui. Então ela imediatamente se levantou, certo? E ele mandou que lhe dessem de comer. Tá? Verso 56, para finalizar o capítulo diz, seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Então, irmãos, esse foi o resumo do capítulo 8 do livro de Lucas, certo? Hoje, 8 de dezembro, convidamos você a fazer essa leitura aí de todo o livro de Lucas durante todo o mês de dezembro até o dia 24, para você entender aí o verdadeiro espírito do Natal. Nós vemos coisas muito importantes nesse capítulo, certo? Nós vimos aqui as mulheres que assistiam a Jesus, ou seja, que ajudavam, que davam os seus recursos, né, para ajudar. Falamos aqui da parábola do semeador. Minha esposa falou aqui também um pouco desse resumo sobre a explicação da parábola. E mais uma vez eu venho reiterar aqui, nós temos um vídeo sobre essa parábola, a parábola do semeador, vai aparecer no card aqui em cima para você, tá? Depois nós vimos aqui que Jesus acalma a tempestade, que também é algo muito, muito bonito, uma passagem bem interessante. A cura do rapaz lá que tinha uma legião, certo? Nele. Os habitantes daquela mesma comunidade que rejeitaram a Jesus. E por fim, a cura da menina, né, da filha, a ressurreição, na verdade, da filha de Jairo. E a cura também daquela enferma, daquela mulher que sofria de uma hemorragia severa. Então, meus irmãos, esse aí é apenas um vislumbre do capítulo 8, fizemos apenas um resumo. Leia ele no culto familiar com a sua família, faça um culto familiar. Depois que vocês fizerem todo esse mês um culto familiar, vocês não vão deixar mais de querer fazer. O culto no lar é uma bênção para todos os familiares envolvidos. Tá bom, meus amados? Espero que... Só queria fazer um adendo nessa passagem que fala de que as pessoas ficaram rindo quando Jesus falou que ela só estava dormindo.
E o Michel, ele falou assim, não sei por que duvidaram, né? Realmente a gente tem convicção do poder de Jesus, né? Do amor de Deus por nós. Mas a gente tem que lembrar que a gente também duvida às vezes, né? É humano a gente duvidar. Às vezes a gente tá orando tanto por uma coisa e ora, passa um ano, passa 2 anos e aquilo não acontece. E a gente também chega a questionar, né? Será que o que eu tô fazendo errado? Será que eu tô orando errado? Por que não tá ouvindo? Será que não tá ali? E isso faz um gancho também com a passagem da tempestade, né? Que quando Jesus está ali dormindo, eles acham que Jesus não tá nem aí para eles. Então, essa passagem da dúvida se encaixa um pouco com a questão do barco. Porque nós somos humanos e falhos e também duvidamos, né? De que Jesus não tá com a gente. A gente acha que ele não tá com a gente. Então eu queria só fazer esse adendo de que é humano também duvidar. E a gente também faz isso, tanto eu como o Michel, acredito que você também. Então eu só queria fazer isso, esse gancho um pouquinho dessas duas passagens, do barco e da dúvida, né, das pessoas que ficaram rindo ali de Jesus. Porque às vezes a gente também fraqueja na nossa fé. É isso aí, irmãos. Para eles, uma criança já estava morta, não havia nenhum tipo de solução. Mas o autor da vida estava naquele momento dentro daquela casa. Então tudo era possível. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa o teu comentário aí abaixo, compartilha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Espalha a palavra de Deus para todos os teus amigos, para os teus familiares, publica e compartilha nas tuas redes sociais, tá? Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus.